Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Edil da Atingire e esse daqui é o Pode Atingir, o podcast da Atingire, que trata de temas relacionados à liderança e ao mundo dos negócios. Hoje eu tenho aqui a alegria de ter o meu sócio. Na verdade, somos em três, depois a gente fala da Atingire melhor. Eu, o Jucá e o Rui inventamos a Atingire em 2011, uma história de muito sucesso, e eu tenho aqui uma alegria gigantesca de falar não com o meu sócio, de falar com o meu amigo, e eu vou dizer que é um dos meus melhores amigos, uma das pessoas mais importantes para mim. Fernando Jucá, ele é sócio da Tingire, doutor pela GV, possui curso de especialização em universidades internacionais como Harvard, MIT, Northwestern, eu fiquei treinando para não errar e eu acabei de errar, Columbia, entre outras. Ele tem mais de 20 anos de experiência nas áreas de treinamento e mudança comportamental, é autor de um monte de livros, entre eles o Academia de Liderança, O Executivo que Gostava de Ler e o mais recente, Fronteiras da Liderança. Fernando Jucá, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Edil. Pô, você já tá com ritmo de apresentador mesmo, hein, cara? Tudo bem? Só atingir e daria um podcast, né? Nós somos, de fato, três sócios fundadores, tem tanta história aí. Hoje, né, outras pessoas se associam a nós, né? Acho que algumas já tiveram aqui no podcast, né? Salvo engano, a Cris, o Edson, outras. Mas, pô, prazer estar aqui, cara. Vamos falar do livro hoje. Bora, vamos falar do livro, vamos falar do livro. Ô, Fernando, por que que você resolveu escrever esse livro? Segundo a minha esposa, porque eu não tinha o que fazer. Mas a resposta mais elaborada e verdadeira é a seguinte: faz todo sentido, né? Todo líder atento está minimamente interessado em entender como incorporar a inteligência artificial no seu dia a dia e utilizar para transformar a empresa, transformar o negócio, gerar mais resultados, etc. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente observa, né, Dil? As pessoas olham para a inteligência artificial também como uma ameaça. Não sei se justificadamente ou não, é a primeira tecnologia da história, né, que é capaz de criar, de tomar decisões. Então, aquele tipo de apreensão, né? Caramba, ela faz apresentações, ela analisa dados, ela gerencia projetos. O que vai sobrar para mim? Qual o meu papel como líder? Qual o espaço que sobra para mim? E a gente começa a observar o seguinte, provavelmente de forma inconsciente, né? As pessoas começam a se robotizar. Então, para competir com a inteligência artificial, vou me tornar uma delas. Vou ser tão eficiente quanto ela. E a gente brinca, né? Você brinca sempre, eu já vi isso. O verbo corporativo mais atual se tornou coisar. Eu coiso, tu coisas, ele coisa, nós coisamos. As pessoas nessa busca frenética, robótica, por serem mais eficientes, pulando de forma apressada de uma reunião para outra, coisando. Qual que é o ponto do livro? Talvez a inteligência artificial seja um chamado não para a gente ser menos humano, não para a gente se tornar coisas, mas para a gente ser ainda mais humanos. E eu não sei se essa mensagem estava claramente entendida no mundo corporativo. Então, o livro, Edil, resumindo aqui, ou acabando esse resumo, que acho que não foi tão breve, a gente faz uma brincadeira. A sigla AI, né, que em inglês significa Artificial Intelligence, a gente traduz como atenção e imaginação, que, como o livro explica aí, o livro propõe, são os atributos chaves, né, de quem de fato permanece e valoriza a sua humanidade. A atenção ao que está acontecendo em mim, com as pessoas ao meu redor, no mundo, e imaginação, né, que é a capacidade de transcender essa realidade, especulando hipóteses, caminhos de ação, alternativas e colocando isso em prática. É por aí que o livro vai. Maravilhoso. Eu devorei o livro, Fê. Eu li em pouquíssimo tempo aqui, porque eu não conseguia parar de ler, né?
E você fez do livro uma série de provocações. Não por coincidência, 52, né? Acho que parafraseando o calendário, né? Eu imagino que a Paula deve ter falado assim, ele não faz nada o ano inteiro, daí 52, 52 provocações. Eu gostaria que até que você falasse um pouco melhor sobre algumas dessas provocações, né? Mas um comentário sobre o seu, né? A gente vê as pessoas de fato, né, brigando com a inteligência artificial e acho que nem todo mundo se deu conta que a inteligência artificial olha para trás, né? E quando a gente usa a nossa criatividade, a nossa atenção, a gente está olhando para frente. E como que a gente consegue fazer essa transição, né? De ao invés de competir com uma coisa que sempre vai ser mais eficiente do que eu, gerar insumos novos, né? Fazer aquilo que a gente deveria efetivamente se concentrar, que é de produzir coisas, né? Faz sentido isso, Fê? Eu tô falando muita besteira. Não, não, faz sentido, né? No fundo, a inteligência artificial, ela gera uma série de ferramentas, né? O que que é uma ferramenta? Ferramenta é um artefato que amplia a nossa capacidade humana. Então, um martelo amplia a minha força, né? É claro que essas ferramentas, elas trabalham numa dimensão de complexidade inimaginável até poucos anos atrás. Mas são ferramentas, são ferramentas. Então, como é que eu posso usar essa ferramenta, por exemplo, para gerar alternativas de ação, conversando comigo? Mas eu tenho um papel aqui importante, né? No mínimo de implementar depois essas alternativas no mundo real. Então, acho que é um jogo muito menos de competição e de parceria, mas essa parceria só vai acontecer se eu preservar e valorizar a minha humanidade e não diminuí-la. Esse que é o, voltando ao ponto. E das 52 provocações que você falou, é interessante, né? Elas têm sim, você tem toda a razão a ver com o calendário, né? A ideia de uma provocação para cada uma das 52 semanas do ano, uma coisa menos frenética e apressada, né? Do que aquele cenário que eu descrevi no início, mas também tem a ver com as 52 cartas do baralho. Então, é um livro que pode ser lido de ponta a ponta, como me parece que você fez, mas você pode também escolher ao acaso, ou de acordo com o título, pelo teu interesse, qualquer uma das 52 provocações, tirando a carta que for mais útil para você no momento. Sensacional. Ô, Fê, valete de copas. Primeira pergunta. Boa. O que que o xadrez nos ensina sobre aprender a liderar? Eu não vou mentir, foi a primeira provocação que eu fui ler e eu fui provocado pela frase, né? Me conta. Não, é bacana você começar por aí. A história é a seguinte, salvo engano, essa é a segunda provocação das 52, né? Todas as 52 provocações estão na forma de pergunta. Tem uma razão de ser, né? O livro explica isso, né? As perguntas são uma forma muito nobre, né? De a gente colocar em ação a nossa AI, né? A nossa atenção e nossa imaginação. A primeira provocação é sobre o que é uma pergunta poderosa. E uma pergunta poderosa, a gente explica lá que, entre outras coisas, chacoalha o que a gente já sabe e nos leva a outros territórios mentais. Aí a segunda provocação do livro é justamente essa, né? Para tentar mais ou menos mostrar como isso acontece. Então, olha como uma pergunta dessa, pessoal, pode potencialmente abrir horizontes, né? Quando a gente compara dois territórios que até então estavam separados, né? Xadrez e liderança, o que isso tem a ver? Quando você se propõe essa pergunta, você começa a fazer conexões. E lá na provocação a gente faz algumas, né? Eu gosto bastante de xadrez. Então, por exemplo, quando a gente, tipicamente, né, quando alguém começa a aprender xadrez, o que a pessoa faz? Vou dar dois exemplos, o capítulo estende um pouco mais isso, mas a pessoa começa a seguir os grandes mestres, né? Então hoje tem vídeo na internet do campeão mundial, vou assistir a partida daquele cara, que coisa fabulosa. Segunda coisa que quem está começando a aprender xadrez faz tipicamente é privilegiar adversários mais fracos, né? Para obter o prazer da vitória. Ah, com ele não tem graça jogar, ele é muito melhor que eu. É quase inconsciente, instintivo isso, né? E o capítulo contrapõe isso, que é a orientação de quem tipicamente está querendo aprender o jogo, com o que os grandes mestres fazem. O que eles fazem?
eles, ao invés de ver vídeos de outros jogadores, eles de forma minuciosa e obsessiva analisam as próprias partidas. Então, vai deixar esse paralelo, Edil. Por que que a gente fala tanto sobre feedback? Outro dia, né, num workshop corporativo, um participante, no intervalo, falou orgulhosamente para mim, Jucá, você sabe que só esse ano eu já li 5 biografias de grandes líderes. Você já pediu feedback sobre você para alguém da sua equipe? Não, isso mesmo eu não fiz. É o mesmo movimento. Sobre o segundo ponto, né? Os grandes mestres, eles querem adversários mais fortes. Pô, Jucá, eles gostam de perder? Não, eles gostam de aprender. Então, enquanto a gente fica na zona de conforto, né, hesitando aí para territórios que a gente não domina, a gente quer ganhar todas as partidas. Quando você começa a fazer esse paralelo, olha quanta coisa rica vem. Não sei se eu consegui contar a história aqui, Edil. Nota 10. Adorei. E o dia que você quiser jogar com alguém para você poder ganhar, você inclusive pode me convidar. Vou lembrar disso. Por favor. Então tá muito claro, Fê. E eu acho que isso se conecta com uma outra provocação que você fez, né? Porque na medida em que eu vou pedindo feedback de mim mesmo, né? Eu vou tendo a oportunidade de me desenvolver, de criar formas de eu conseguir ser cada vez melhor. Isso se conecta com uma outra aqui que eu já emendo. O que que significa, Fê, ser protagonista no aprendizado? Ontem mesmo eu estava no workshop aqui falando especificamente sobre protagonismo. Queria muito saber a sua visão sobre isso aqui. O que é protagonista no aprendizado? Ah, bacana. Essa acho que é uma outra provocação do livro, sim. A gente busca no livro o tempo todo fazer paralelos com outras áreas do conhecimento, né? Então, nesta provocação, a gente fez com a literatura. Tem um escritor, o Hermann Hesse, escritor, que fez o seguinte raciocínio, né? Os 3 tipos de bom leitor. O que isso tem a ver com a pergunta do Edil? Já vou explicar. Segundo esse escritor, o primeiro tipo de bom leitor é aquele que mergulha no texto, anota tudo, sublinha, é capaz de reproduzir aquilo que foi escrito. Pô, Juca, eu consigo imaginar, né? O bom aluno, grosso modo, você já entendeu. Qual que é o segundo tipo de bom leitor? É aquele que faz perguntas para o texto. Eu concordo com isso? Isso faz sentido? Em que dimensões da minha vida isso se aplica? Ele dialoga, né, com o que está escrito, concordando, discordando, avaliando, analisando, comparando. Finalmente, tem um terceiro tipo de bom leitor. Olha que interessante. Para esse terceiro tipo de bom leitor, o texto é só uma alavanca, é só um insumo, um alimento para coisas que ele passa a criar a partir dali. O que que eu vejo, Edil? Que as pessoas muitas vezes participam de iniciativas variadas de aprendizagem só convocando o tipo 1 de bom leitor, né? Vou anotar tudo, tá tudo aqui no meu caderno. É pouco, é medíocre, né? Especialmente se eu estou falando com líderes. Porque qual que é o resultado esperado? É que a gente, no fundo, dê passos no nosso dia a dia, né? A gente transforme o nosso jeito de agir. Esse é o objetivo mais nobre de uma iniciativa de aprendizagem. Sem dúvida. Então, eu preciso convocar o tipo 2 e o tipo 3, né? Eu preciso de alguém que dialoga, que faz perguntas, que questiona, que tenta buscar paralelos, que faz conexões e que, a partir daí, cria situações, experiências, momentos concretos em que aquilo pode ser aplicado. Então, eu acho que, resumindo, as pessoas ainda vão para o treinamento, muitas vezes, com aquele arquivo executável que a gente aprendeu na escola, né? Aluno.exe. Vou ficar quieto e anotar tudo. É pouco, é pouco. E ainda mais numa época em que a inteligência artificial pode fazer isso por você, né, Fê? Exatamente. Ô, Fê, eu tenho notado, porque eu já comecei a trabalhar nos anos 80, né? E eu venho notando as mudanças de comportamento que os líderes têm a partir das várias gerações, né? E eu até gostaria depois de falar sobre gerações com você, mas quando eu falo de gerações, é assim, gente mais apegada,
a questão de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Depois alguns líderes, né, que têm um pouco mais de conhecimento técnico, gente que faz o nível 2 e nível 3 do que você acabou de explanar aqui, com isso vão se desenvolvendo, gente que vai se tornando mais humanizada. Mas, em paralelo a isso, eu vejo que os líderes estão com uma carga de responsabilidade cada vez maior. Tem gente até, Fê, que não quer ser líder, né? Olha para o líder lá e o cara tá lá estressado, né? E tal, tá tudo ruim, e o cara até foge. Parece que liderar é uma coisa muito difícil. E essa é a minha pergunta, que está no livro também. Explana um pouco melhor. Por que que liderar é tão difícil? Bom, talvez a primeiríssima pergunta é difícil? Edil, sinceramente, eu acho que muito. Momento inspirador aqui do Pode Atingir, né? É uma das profissões mais difíceis do planeta. Sinceramente, eu acho. E eu faço questão de dizer isso sempre que eu converso com líderes, porque eu acho que é um desserviço que a gente faz, né? Quando a gente conversa com líderes e fala, é fácil. Puxa, né? Ele está no dia a dia, ele sabe que não é. Então ele já começa a se questionar, eu não devo ter o perfil, porque o rapazinho ali disse que é fácil. Não é, e não é por vários motivos. Um deles, pouco comentado, que é o que eu vou sublinhar aqui para te responder, que é o que a gente aborda no livro, é assim: a gente pode brincar que que é a receita para deixar alguém louco? Deu uma instrução para a pessoa caminhar em duas direções opostas. A pessoa não vai saber o que fazer, ela vai ficar doida. No fundo, é um pouco que a vida corporativa é um pouco disso. Então, vamos lá, pessoal. Você tem que ser super ágil, mas escutar o teu time. Pessoal, foco em resultados, cuidando das pessoas. Pessoal, controla bem cada gasto, né? Cada despesa, mas vamos criar um ambiente inovador. Você percebe? É nessas polaridades que a líder, que o líder é convocado a navegar. Tanto que em dado momento no texto a gente se pergunta, né? O que é uma empresa? No fundo é uma fábrica de doido, em função, né, desse desafio. A conclusão, Edil, no fundo, que é difícil pra caramba, número um, mas quem sabe é uma fábrica ou uma escola de pessoas mais saudáveis, né? Porque na vida não é assim também. Eu sei que você é pai, eu sou pai de duas meninas, né? A Rafa e a Bruna, hoje com 9 e 13 anos. Eu também navego em polaridades em relação a elas, né? Assim, puxa, eu quero que elas sejam para o mundo, né? Que elas experimentem as coisas, mas ao mesmo tempo eu quero protegê-las. É uma polaridade essa que eu tenho que, como pai, aprender a navegar. Então, para concluir, eu posso entrar numa empresa e pensar, caramba, que coisa de doido, ou eu posso entender aquilo como, no fundo, uma escola para a vida. Como é que eu, ao invés de escolher um desses lados, eu não faço uma integração? Então, não é, por exemplo, o resultado ou pessoas, é resultado com as pessoas. Não é rapidez ou escutar o time. Eu vou escutar o time, porque daí a execução vai ser mais rápida, porque todo mundo foi envolvido e teve a chance de participar. Então, como é que eu começo a, ao invés de escolher um lado da polaridade, integrá-las? Essa é uma pessoa mais sábia. Então, esse é um olhar positivo, quem sabe. Espero que não ingênuo para as empresas. Se eu entender esse olhar, eu estou ficando uma pessoa mais madura. Genial, genial. Fê, e é engraçado, né, que para poder entender isso é necessário ter uma maturidade muito grande, né? Então, é preciso conhecer as limitações, as fronteiras daquilo que eu posso e que eu não posso fazer. E misturando já um assunto no outro, entrando numa outra provocação, eu percebo que quando eu era jovem, né, já tem um tempo isso, eu tinha um padrão de comportamento que é muito parecido com as gerações de hoje, que são criticadas por serem assim, assim, um assado, né? E eu quero perguntar isso para você. As novas gerações são mesmo diferentes, Fê? E temos filhos, né? Temos ao todo quatro filhos, nós dois aqui. Eu tenho gente, né, que tem
bem mais idade que as suas. Hoje os meus filhos têm 30 anos, né? E eu vejo neles traços de maturidade, de comportamento, e tal, que eram muito parecidos quando eu tinha 30 anos também, né? Me conta aí, cara, as gerações são diferentes? Ó, pessoal, eu vou até fazer um disclaimer aqui a essa altura, né? Tudo que a gente está discutindo, pessoal, são questões super complexas, né? Assim, É. elas comportam pontos de vista Leiam o diferentes. livro, leiam o livro. Mas vamos lá, assim, eu vou confessar para você, Gil, esse raciocínio geracional, eu primeiro olho sempre com muito cuidado, né? A gente fala de gerações, mas quem tá na tua frente é uma pessoa única, né? É a Maria, é o João. Então, cuidado, né, para não transformar esse raciocínio geracional numa etiqueta fácil, né, que eu colo na testa de alguém mais jovem. Mas acho que um grande ponto que eu tenho feito aí, conversando com líderes, e no próprio livro, é o seguinte: é comum, é frequente de os líderes falarem assim: poxa, Juca, essa geração é complicada. É um desabafo, barra, puxa, eu dei azar, eu não tenho culpa, eles são difíceis. É um pouco nessa direção, né? E a gente começa a conversar. Complicada por quê? O que que eles estão pedindo que é tão complicado? O que que eles estão pedindo, essa nova geração? Eles querem um propósito, eles querem feedback, eles querem ser escutados, eles querem a chance de participar, eles querem aprender e aprender bastante rápido. Não é o que nós líderes deveríamos proporcionar. Então, o que eu tento propor é: eu posso escutar, eu posso entender as novas gerações como um obstáculo ou, ai meu Deus, que saco, que difícil, ou como um convite para eu ser o líder que eu posso e deveria ser. É nessa direção que a gente vai, Edil, porque eu preciso integrar essas novas gerações. O que elas sabem de navegar em mídia social, a disposição que eles têm de participar a despeito de hierarquias, tudo isso é precioso para qualquer empresa. Então, como é que eu integro isso, ao mesmo tempo levando de bônus a oportunidade de eu finalmente aprender a ser de fato um líder melhor? É por aí um pouco que eu tenho ido, cara. Acho bem legal. Na hora que você falou assim, pô, o que que esses caras querem? Eles querem aquilo que eu queria, mas eu não tinha como falar para os meus gestores porque eles estavam na pegada de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Ou seja, os anseios são os mesmos, né? A diferença é que talvez agora a gente tenha a possibilidade de ter acesso a essas pessoas. Faz sentido isso? Mas eu fico pensando tanto sobre isso, e obviamente esse assunto converso com líderes de equipes praticamente toda semana, né? Continua um assunto quente. Quem que não era ansioso aos 20 anos, né? É, Bom, eu continuo ansioso. Quem não é ansioso hoje, vivendo numa grande... Essa nova geração é muito ansiosa. Quem não? Ah, Jucá, mas eles querem ser presidentes no mês que vem. É, vamos olhar com um pouco de empatia, né? Os grandes ídolos dessa nova geração ficaram bilionários com menos de 30 anos. é, é. Eles vivem num ambiente em que tudo, de fato, é daqui a poucos minutos. Puxa, postei alguma coisa aqui, ninguém curtiu, já se passaram 5 minutos, pô. Então, eles estão vivendo no mundo mais rápido também, e isso só é cultivado nesse solo natural da ansiedade do jovem. Eu, é difícil de entender isso? Não é. Não é? Vamos conversar sobre carreira com eles. Edil, eu lembro, eu era bem mais jovem, né? Nunca mais esqueci, estou falando de décadas, né? O gestor da ocasião falou assim para mim, vou abrir aspas, ele falou assim: Jucá, minha missão não é te ajudar a ir mais rápido. Minha missão aqui é te ajudar a ir mais longe. Eu nunca mais esqueci isso. Porque eu comprei essa frase, Edil. E eu só comprei porque esse gestor construiu uma relação de confiança comigo, uma relação de parceria comigo. E eu lembro dele décadas depois. No fundo, acho que um pouco esse é o chamado, né? Como é que eu construo essa relação de confiança e tenho esse tipo de conversa?
Belíssimo exemplo, Fê. E aí você já disse duas palavras aqui que eu queria retomar. Uma delas é a questão de confiança, mas antes de confiança, você falou a palavra empatia, né? Essa era uma palavra que não existia no vocabulário dos líderes dos anos 80, 90, até no começo dos anos 2000. Mas hoje não. Hoje nós, inclusive, nós dois somos comumente chamados para poder falar sobre empatia nas organizações. Por que que a gente tem que falar tanto sobre empatia nas empresas? Essa é uma outra É provocação que eu difícil vi. mais uma vez, porque é difícil pra caramba. Cara, eu acho tanto isso, Edil. Cada vez que a gente, num treinamento, num ambiente de aprendizagem, a gente fala algo do tipo, é fácil, sigam esses passos, a gente presta um desserviço à aprendizagem. É difícil demais ser empático. Vamos entender por que que é difícil? Quando alguém traz um problema para nós, tipicamente a gente tem algumas reações muito imediatas, né? Uma delas é na tentativa de afagar a pessoa, a gente tenta gentilmente, supostamente pelo menos, diminuir. Ah, mas não é tão ruim isso que está me contando, Edil. E tem gente muito pior. Pô, pensa pelo lado positivo. Eu acho que eu estou sendo empático, mas no fundo eu não estou. Pior ainda, né? Tem gente que quando houve um problema já contra-ataca. Isso não é nada. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo ontem. Compete. E tem, claro, né, o padrão mais clássico, que é você me conta um problema, eu te interrompo e cuspo uma resposta. Você já pensou em fazer isso? Nenhuma dessas três, dessas três reações super típicas, Edil, significa ser empático de verdade. O que que significa ser empático? É você de fato escutar a pessoa, sem cuspir uma resposta, sem afagá-la, sem contra-atacar com o teu problema. Escuta a pessoa exaustivamente, né? Acolhe o que ela está dizendo. E finalmente faz uma pergunta muito rara, que é: eu quero te ajudar. Me diz, o que que eu posso fazer para te apoiar? Então, eu não estou nem cuspindo a minha resposta pronta, nem jogando um superficial, conta comigo, hein? Eu estou dizendo que eu quero te apoiar e te perguntando o que que você acha que eu posso fazer para te ajudar. Muitas vezes a pessoa vai te dizer, Jucá, você já me ajudou muito me escutando do começo ao fim. Outras, vou pensar, Juca, outras vão fazer um pedido na hora, mas o caminho da empatia é aí. Mas não é o jogo que a gente joga tipicamente, naturalmente. Eu não sei você que está escutando o podcast, mas não é o que eu vejo no dia a dia, não é o que eu vejo em mim. Então tem um esforço consciente aí, disciplinado mesmo de mudança. Aliás, viu, Gil, eu falo que uma das palavras mais importantes para a liderança é disciplina. Disciplina não a militar, né, de cima para baixo, vertical, mas essa autodisciplina, né, de buscar entender por que que aquele assunto é importante e buscar dar passo, cara. É difícil. Eu brinco também que só há dois tipos de líderes. Na hora, né, o mais gaiato fala, já sei, Juca, os bons e os ruins. Eu brinco que só tem dois tipos de líderes, os que dão passos e aqueles que desistem. Desistem por quê? Muitas vezes porque ficam cínicos, né? O mundo corporativo deixa às vezes a gente cínico, né? Isso é É verdade. bobagem, isso é blá blá blá, isso é só slide. Esse é um tipo de líder. O outro, a outra é aquele que dá passos. Bom, como é que eu tento ser mais empático hoje à tarde? Vamos tentar. E depois que ele tenta, ele aprende com a experiência daquilo que ele colocou em prática, né? O quanto que é fundamental esse tipo de aprendizagem. E voltamos à primeira coisa que você... é, Voltamos ao xadrez. voltamos ao xadrez. Juca, você falou uma outra coisa aqui que eu queria retomar, né? Foi assim, essas dificuldades do ambiente corporativo, né? E o quanto, inclusive, é difícil ser líder, e o que eu vou dizer agora tem muito a ver com essa dificuldade. A dificuldade entre ser político e fazer politicagem. Qual que é a diferença entre fazer política e fazer politicagem? Pô, você sabe, né, Dil, que esse é E, ó, um lembrando uma coisa, assunto. a gente tem um podcast aqui com Hélio Gianotti, imperdível, assistam, e ele trata desse assunto também.
É imperdível mesmo, cara, assim, e é um assunto tão precioso aqui para nós atingir, né? O Hélio, claro, nos ajuda tanto e ele é fantástico. Quantas vezes, né, você já escutou frases do tipo, eu não aguento mais trabalhar em empresa, é muita política. Ou eu não aguento trabalhar aqui, é muita política. Alguns até acrescentam, né, um dia, Jucá, vou abrir meu negócio próprio para ser dono do meu próprio nariz. Coitado, coitada, a pessoa vai descobrir que ao abrir um negócio próprio, ela não é dona de nada, né? Quiçá ela vai ter sócios, com certeza fornecedores, clientes, colaboradores. A, a gente não é dono de nada. O que no fundo a gente tenta fazer é influenciar, né, o que acontece ao nosso redor. E esse processo, Edil, a gente pode chamar de fazer política. O que é política, né? É orquestrar, né, visões, necessidades diferentes em prol de um bem comum. Qualquer grupo humano com duas pessoas ou mais, você vai fazer política. Vamos sair, né? Dois casais, vamos sair para jantar. E alguém fala, vamos comer pizza. E outro fala, tô afim de sushi. Começou um processo político. Como é que a gente orquestra, né, necessidades, visões distintas em prol de uma noite comum agradável, né? Isso é fazer política. Então, sim, isso é um atributo de qualquer líder, é uma competência, melhor dizendo, que deveria ser de qualquer. A tua equipe, líder, espera que você faça política. Se você não fizer política, a tua equipe não vai ter acesso aos recursos necessários, às informações importantes. Percebe que vem com o job description do líder. Claro que isso é diferente de fazer politicagem. Então, politicagem já é um processo em oposição ao da política não transparente, que tipicamente envolve ganhos pessoais. Então, estou falando aqui de mentiras, estou falando aqui de fofocas, estou falando aqui de falta de transparência, de N formas que isso pode acontecer. A politicagem, ela despende uma energia não produtiva. Cara, das 8 horas do meu dia, eu invisto tentando calcular o risco do que eu disse, como é que a outra pessoa vai reagir. Isso é cansativo e despende uma energia desgraçada. Politicagem. Política deveria fazer parte da tua agenda. Quem são as pessoas mais importantes para esse projeto acontecer? Como é que eu conto sobre o projeto para elas? Como é que eu entendo o que é valor para elas no projeto? Como é que eu mostro para elas que esse projeto é ganha, ganha, ganha? Ganho eu, ganha você e ganha a organização. Isso sim é fazer política. Então, é importante demais para líderes a gente separar, né? Como a pergunta tenta fazer, política e politicagem. Isso aqui dá um podcast. Eu acho que o Hélio se divertiu. Olha, todo mundo que assistiu se divertiu, eu incluso. Ô, Juca, eu estou entendendo que então fazer política exige ter conversas difíceis, exige não se abster do problema, enfrentar situações, falar o que as pessoas precisam ouvir, né? E a politicagem tem muito a ver com ter que falar aquilo que a pessoa quer ouvir, né? E com isso você fica criando uma encenação, né? Fazer de conta que a coisa é de um jeito e na verdade é de um outro, né? Ah, E é engraçado, né? Porque quando as pessoas conseguem obter uma pequena vitória nesse jogo de encenação, ela fica se apoiando na premissa incorreta de que é aquilo que construiu a carreira dela, quando na verdade uma empresa séria ela vai justamente valorizar a questão da política, né? É difícil entrar isso na cabeça das pessoas, né? você sabe, assim, essa é uma pergunta que eu já fiz para alguns presidentes de empresa. Se magicamente eu pudesse garantir que ninguém mais da sua organização faz política, você gostaria disso? É uma pergunta dificílima, né? E eu acho que a resposta, acredito firmemente nessa resposta que eu vou dar, seria ruim para as empresas. Porque o que significaria ninguém mais fazer política? Ninguém mais olharia para a pessoa do lado. Estaria todo mundo olhando para o seu umbigo. As É. pessoas não estariam mais conversando, não estariam tentando mais entender o ponto de vista, a perspectiva de outra área.
Se fosse possível, repito, não é, tá? Isso aqui é só um exercício de pensamento. Acho que seria uma péssima notícia para qualquer organização. Já a politicagem, acho que é uma missão de todos nós, né? Porque a politicagem tem a ver com o ambiente tóxico, no fundo. Então, Exatamente. como é que eu falo sobre isso com as pessoas? Como é que eu ajudo líderes a entender que uma coisa é benéfica e desejável e a outra destrói resultados? É um papo super importante, viu? No- A gente podia fazer um outro só sobre isso, viu, Juca? Eu já decidi que você vai voltar e acabou. Ó, cara, eu tenho mais 38 perguntas para te fazer aqui, mas eu vou escolher duas, só duas, para a gente acabar o Tá nosso bom, papo aqui. fechou. Uma delas tem a ver com outro livro que você escreveu e que faz muito sucesso nos workshops que a gente ministra, que é o Mapa da Motivação, né? Você ali brilhantemente elencou os quatro grandes energizadores, né? Que são o reconhecimento, a autonomia, os processos de aprendizagem, a conexão com o propósito. E um desses pontos você retomou aqui nesse livro, falando sobre o processo de autonomia. Do mesmo jeito que protagonismo não é sair fazendo, eu queria que você me dissesse: autonomia significa cada um fazer aquilo que tem vontade de fazer? São duas perguntas, Juca. Essa é uma e vai ficar uma para depois dessa. E bacana essa, show de bola, Edil, tá combinado. Repara quantas perguntas que você fez envolvem o que que exatamente é isso, né? O que que exatamente, por exemplo, é política, o que que exatamente é politicagem, o que é tão comum as pessoas falarem assim, Juca, eu não gosto de definições, eu sou uma pessoa prática. Nada mais prático que uma definição. Uma definição é uma baliza que nos orienta no dia a dia, né? O que que eu me proponho a fazer? Eu estou fazendo o que eu me propus a fazer? Olha quanta confusão, a tua pergunta é ótima, tem em torno do termo autonomia. Eu já vi diretor de empresa falando, autonomia é complicado, né? Vira bagunça. Olha Cada que um louco. faz o que quer, etc. Então vamos lá. O que que é autonomia, né? No fundo, é cada pessoa estar empoderada para trabalhar de forma colaborativa com as outras pessoas da empresa. Isso só acontece, Dil, e a gente fala sobre isso no livro, e fala sobre isso em treinamentos também, se as pessoas entendem claramente quais são os direcionadores da empresa. São três níveis, né? Direcionador corporativo, para onde essa empresa está indo. Direcionador da equipe, para onde essa equipe está indo, ou como essa equipe contribui para o caminho da empresa. E, finalmente, direcionador individual, se eu entendo quais são os meus objetivos, né, que vão, de fato, agregar valor para o negócio. Se eu entendo tudo isso, se eu tenho esse mapa, eu consigo agir de forma autônoma, né, pensando em modos de chegar lá. Mas se eu não tenho isso claramente, aí de fato vira bagunça. Bom, eu vou improvisar então. Eu não sei para onde a gente está indo, eu não sei qual que é a contribuição da equipe, não sei o que é esperado de mim. Eu acho que é isso, eu vou para a esquerda. E o seu colega vai para a direita, como diria minha filha de 9 anos, pai, vai dar ruim. Então, como é que eu crio um ambiente de autonomia? Tem vários ingredientes aqui, mas eu acho que é um super negligenciado, as pessoas entendem claramente quais são os direcionadores. Edil, especialmente pós-pandemia, a gente tem visto um cenário preocupante, as pessoas falando, eu não sei para onde essa empresa está indo. Qual a contribuição da nossa equipe para o todo? Olha, Juca, eu só sei que eu apago um incêndio por dia. Quais são os meus objetivos prioritários? A palavra prioridade perdeu sentido, Juca, porque toda semana eu tenho uma nova. Como é que essa pessoa vai ser autônoma? Ela não vai ser, ela só quer entender qual que é a próxima ordem. Não sei se está E fazendo manda quem sentido. pode, obedece quem tem juízo. Então, no fundo, a autonomia é um balé. Só para fechar a pergunta, da liderança é esperado direcionar. A gente não fala que liderar, motivar, engajar, direcionar. Outro dia um líder falou para mim, direcionar, acredito muito, Juca. Outro dia eu cheguei para minha equipe e falei tintim por tintim o que cada um tinha que fazer. Dei uma direcionada na moçada. Isso não é direcionar, isso é mandar. No melhor cenário, instruir. Direcionar é alinhar os direcionadores. Qual que é o balé da autonomia? Líderes que alinham direcionadores
e colaboradores que se comportam com accountability, que é um outro assunto, mas é esse o balé. É direcionadores com accountability. Genial. Fernando Jucá, a última pergunta é a mais fácil e é a que eu faço para todos os convidados que vêm aqui. Então, fique à vontade para me responder, por favor. Jucá, o que é liderar? Cara, você sabe disso, Edil? Eu não sei se você sabe, mas eu citei a minha esposa no início, né? Deixa eu citar ela faz bullying comigo, pessoal. Denúncia! Porque eu tenho um hobby. Eu tenho um hobby. Eu coleciono definições de liderança. E ela me chama de nerd incorrigível, né? Assim, pô, tem gente, Edil, que coleciona pombo. Eu coleciono definições de liderança. Me deixa em paz, né? Até agora, eu não vi motivos para você reclamar do bullying. É, ai, 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 cara, assim, eu coleciono definições de liderança, cara, assim, uma das que eu gosto muito, tá, Edil, assim, no fundo, liderar é atuar num espaço entre a resignação e a perfeição. O que eu quero dizer com isso? Eu não controlo nada. A gente tem a ilusão de controle como líder, né? Eu não controlo nada do que vai. Eu tento influenciar o que vai acontecer, mas eu não controlo nada. Então, liderar envolve um pouco de resignação em relação às coisas que eu não controlo. A reação de uma pessoa, uma notícia, um acidente, um acontecimento imprevisto. Do outro lado, nunca vai ser perfeito, Edil. Nunca vai ser perfeito. Nada que a gente faz. Então, olha que louco, né? Eu não controlo nada e nada do que eu vou fazer vai ser perfeito. Como é que eu reajo a isso, né? Eu posso reagir me vitimizando, eu posso reagir me retirando do jogo, estou fora então, ou eu nesse espaço posso escolher liderar. Eu não controlo, não vai ser perfeito, mas eu vou buscar influenciar o que acontece ao meu redor, dar um passo e convidar as pessoas ao meu redor a fazer o mesmo. E quando eu enxergo a liderança assim, eu percebo que ela acontece em todas as dimensões da nossa vida. No condomínio onde você mora, na tua família. Acho que esse é o espaço da liderança. Fernando, eu sempre aprendo com você. Foi mais uma vez. Obrigado. Pessoal, não deixem de ler Fronteiras da Liderança, livro recém-lançado pelo Jucá. Esse nosso papo aqui não foi um papo sobre o livro, foi um papo sobre liderança. Então, entre aqui, olha aqui, a editora é a CLA, está à venda nas melhores distribuidoras. A Amazon, entra na Amazon lá. Entra na Amazon. É isso aí, isso aí. Amazon, ajuda nós aí também. Juca, obrigado pelo papo, obrigado de verdade. E olha, se vocês quiserem, assim como eu, aprender mais com o Jucá, entra no LinkedIn. Tem o LinkedIn da Atingir, e o Jucá escreve quase todo dia, sempre coisas muito inspiradoras lá. Eu queria te agradecer demais, não só pelo papo, mas principalmente pela nossa amizade aí, velho. Obrigado, obrigado de Boa, verdade, cara. viu? Uma honra, cara. Uma honra. Valeu, Edil. Boa. Boa, Pessoal, bom pessoal. dia aí. Boa. Bom dia, não. Não sei se você está vendo esse podcast à noite, né? Tá vendo a falta de traquejo em podcast que É, faz? eu já Mas falo bom obrigado dia, aí boa por quem tarde, boa escutou a noite. gente. Bom É. dia, boa tarde, boa noite, então. Beijos, pessoal. Valeu, Fê. Pessoal, acompanhem, continuem acompanhando a gente nas redes sociais. A gente se vê na próxima. Valeu, muito obrigado.